Amados, recentemente o Senhor tem me levantado para pregar uma mensagem. A gente teve, no começo do ano, a gente fez meio que uma mini conferência, não sei como a gente daria esse nome, para pastores de jovens do Brasil inteiro. Eles vieram lá na PIB, a gente fez uns três dias ali de ministrações, e no encerramento dessa conferência, eu fui convidado para pregar para esses pastores, e o Senhor me deu essa palavra. Na Rede Jovem XP, eu trouxe essa mesma palavra para os pastores jovens que estavam aqui fora. Nós tivemos uma sessão separada ali, privada, para os pastores e líderes jovens que tinham vindo para a Rede Jovem XP, e orando por esse tempo que a gente teria aqui hoje, que hoje está marcando o retorno das células, agora no segundo semestre, o início das nossas Olimpíadas. Eu entendi que era o momento de eu compartilhar essa palavra com toda a Rede Jovem. Antes de entrar na palavra, eu quero ver onde estão os líderes de célula. Quem é que você é um líder de célula ou um assessor? Levanta a mão. Quem é o líder de célula, um assessor? Isso. Então, você precisa... Todos vão ficar muito ligados, mas você principalmente, eu quero muito ligado aqui comigo nessa palavra e vou pedir a sua participação daqui a pouco. Então, fique esperto, não sai passear aí não, porque eu vou te chamar aqui à frente daqui a pouco para orar com você. Mas quero pedir a todos então, pega sua Bíblia aí na sua mão comigo, pega aí sua Bíblia, ergue sua Bíblia. Lembra que nós somos o povo da palavra de Deus. Nós somos o povo da Bíblia. A gente é conhecido por andar com essa palavra nas nossas mãos. Essa palavra nos guia. Isso aí. Pega a sua Bíblia e abre sua Bíblia lá em Números 13. Ô Bilek, você está aqui, cara? Você está aí pulando já? Como assim? Essa semana eu fui lá orar por ele no hospital. Tá firme e forte? Tá bom o coração? Tá tudo certo? Aleluia, glória a Deus, que Deus te abençoe, abençoe a sua saúde. Pode dar uma salva de palmas. Aleluia, bom te ver, Lucas. Abre aí em Números 13. Números capítulo 13. Eu vou ler agora a partir do versículo 17. Eu vou ler a partir do 17, mas deixa marcado aí Números 13, que a gente vai usar bastante. Números 13, a partir do versículo 17, diz o seguinte: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, em arraiais e em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até o Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até o Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, como um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os geteus, os jebuseus, os amorreus,
habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar todos perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também aos seus olhos. Então, amados, vamos entender um pouco aqui do contexto, daquilo que está acontecendo e tudo que a gente vai mergulhar aqui rapidamente essa noite. O povo de Israel está nesse lugar chamado Cades Barneia. Deus veio, ouviu o clamor do povo, a gente vem vindo desde Êxodo ali, e Deus ouviu o clamor do povo. O Senhor falou com Moisés através da sarça ardente, levou Moisés até o Egito. Lá no Egito, conforme Moisés foi confrontando o faraó, aconteceram todos aqueles sinais e maravilhas, as pragas que vieram ao Egito, para que o faraó liberasse o povo a ir adorar, a ir ser liberto. Então o povo sai ali do Egito, o faraó envia suas tropas atrás do povo, no movimento de perseguição contra o povo. O povo se vê de repente com o exército nas suas costas e o mar vermelho à sua frente. O mar se abre, o povo passa, o exército vem, o mar se fecha, engole o exército e o povo agora é livre. E eles então vão caminhando em direção à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus havia falado desde Abraão, a qual os antecedentes do povo de Israel estavam esperando há gerações. A promessa foi para Abraão, estendida a Isaac, a Jacó, José. O povo estava no Egito desde que José foi para o Egito. Então os judeus vieram para aquele lugar. E agora eles estão caminhando e estão indo em direção. E Deus manda então os espias irem para conhecer a terra. Eles param em Cades Barneia e mandam os espias para olharem a terra, para que eles pudessem já entrar para possuir a terra. Eles estão prontos para receber uma promessa, estão prontos para receber o sonho daquela nação toda, um sonho de gerações. E o que acontece aqui em Números 13 é essencial na história do povo de Israel. Todos nós, conhecemos a história, sabemos que o povo de Israel vagou por quanto tempo no deserto? Quanto tempo? 40 anos no deserto. Mas eles não precisavam de 40 anos no deserto. Esse não era nem o plano A. Aqui, eles estão no início da sua jornada. Os 40 anos viriam depois, os 38 anos viriam depois. Eles estão no início da sua jornada e poderiam já entrar na terra, porém, eles foram reprovados graças àqueles espias. A gente viu aqui que foram enviados 12 espias, 10 deles infamaram o povo, fizeram o povo se levantar contra Moisés, fizeram o povo chorar. Quando a gente lê a partir do capítulo 14, versículo 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Veja, por essa postura do povo, que foi influenciada daqueles 10 espias, o que Deus vem e traz para eles é que nenhum daquela geração, a não ser Josué e Calebe, entrariam na terra prometida.
Eles voltam a vagar pelo deserto e por lá ficam os 40 anos, até que aquela geração toda mudasse. E uma nova geração então foi liberada e abençoada para herdar a terra. Amados, hoje a gente pode ver algumas coisas que a gente pode aprender para o nosso cristianismo, para a nossa vida cristã. A primeira delas é que algumas posturas nossas são capazes de influenciar o nosso futuro. Algumas posturas do nosso coração, o seu coração, pode ser a chave que vai lhe abrir um caminho ou que vai fazer você ficar zanzando. Muitas vezes eu e você já nos vimos em momentos da nossa vida onde parece que a gente não consegue viver aquilo que a gente gostaria de viver, não consegue receber aquilo que a gente gostaria de receber. A gente tem uma expectativa de que algo aconteça, mas parece que a gente está andando ali em círculos. A gente está como o povo de Israel andando 40 anos no deserto, a gente não sabe o motivo daquilo, por que Deus não me abençoa, por que Deus não abre aquela porta, e talvez a resposta esteja numa postura do meu coração. Irmãos, tem coisas que poderemos viver ou não, ainda nessa geração, ainda nos nossos dias, e que estão para serem decididas de acordo com a postura do nosso coração. Assim como aqueles espias, nós fomos chamados a olharmos as promessas de Deus, e como vamos responder a essa palavra de Deus fará muita diferença, mas eu quero chamar a atenção de forma especial dos nossos líderes de célula e assessores. Preste atenção aqui, você que é um líder de célula e você que é um assessor. Os espias, eles não foram escolhidos, assim, não foi qualquer um. Eram 12 espias, porque foi um representante de cada tribo. Eles pegaram e trouxeram um líder de cada tribo. E aí vieram esses líderes, e esses líderes foram representando o seu povo. E veja, toda a nação foi reprovada graças ao coração e à reação daqueles 10 líderes. A postura de um líder é capaz de marcar toda uma geração. O coração de um líder é capaz de decidir o que uma geração vai ou não vai receber ou vai deixar de receber. Por isso, quando eu recebo o encargo de liderar uma célula, de ser um assessor, eu recebo do próprio Deus uma responsabilidade de representar pessoas, de representar uma geração. Irmãos, às vezes vocês pensam, puxa, deve ser muito legal ser o pastor da Rede Jovem, deve ser muito massa, e é muito legal, é muito massa, estão certo. Mas também, por um outro lado, há um grande encargo, uma grande responsabilidade, um grande temor no meu coração. A pastora Tari vai pregar terça-feira lá na semana de avivamento. Vocês acham que nesse momento o sentimento dela é muito mais de alegria e leveza ou de tremor e temor? Porque não é simplesmente, porque vai ter que falar em público, porque vai estar com o microfone na mão, é porque vai estar representando todo um povo. Vai estar representando toda uma geração, toda uma igreja. E quando somos chamados para estarmos à frente, nós temos essa responsabilidade. Portanto, a postura de um líder de célula, como um líder de célula lidera a sua célula, o quanto ele tem visão para os seus liderados, o quanto ele é capaz de gerar aquela paixão pela palavra de Deus, o quanto somos capazes de impulsionarmos aquelas ovelhas que o Senhor nos confiou, a andarmos no reto caminho, a nos santificarmos, a olharmos para o Senhor. O quanto faremos ou deixaremos de fazer esse papel pode ser determinante na resposta daquele povo. Nós precisamos ter responsabilidade, pois a nossa postura pode afetar toda uma geração. Decisões que tomamos, a nossa visão pode e vai impactar. Prestem atenção aqui. Aqueles 10 espias, eles viram tudo que Deus fez. Aqueles 10 espias, eles viram todos os milagres acontecendo no Egito e todas as pragas, e tudo que Deus fez, Deus virou o Egito do avesso para liberar o povo do Egito. Aqueles 10 espias viram
o mar se abrir diante deles, e o mar se fechar nas costas deles. Aqueles 10 espias viram o poder de Deus como coluna de fogo, aqueles 10 espias viram o pão caindo do céu, aqueles 10 espias viram Moisés subindo a montanha, e a montanha tremendo, e raios e trovões, e as tábuas da lei descendo. Aqueles 10 espias estavam vendo, estavam ao redor do poder de Deus, ainda assim, eles não estavam sendo influenciados pela presença e pelo poder de Deus, porque, amados irmãos, não adianta estarmos aqui na igreja, não adianta estarmos andando ao redor da presença, não adianta estarmos ouvindo do poder que cura, ou vendo o poder que restaura. Nós precisamos, de uma maneira prática e real, permitir que essa presença mude quem nós somos e no que nós cremos. Eram homens que estavam vendo o que Deus fazia, mas ainda assim, não tinham sido transformados por quem Deus era. Ainda eram incrédulos, ainda eram carnais, ainda andavam com seus próprios olhos naturais, ainda tomavam decisões nas suas emoções, e nas suas emoções, eles foram lá e geraram medo no arraial, e nas suas emoções eles geraram desânimo, e nas suas emoções eles lançaram palavras que eram contrárias à palavra de Deus. Deus estava apontando: vocês vão herdar a terra, vocês vão conquistar a terra, porém, na sua emoção, no seu medo, na sua experiência de homem, no seu conhecimento de guerra, eles lançaram palavras que iam contrárias àquela palavra de Deus. Por isso, eu e você hoje precisamos tomar uma atitude nova. Nós precisamos permitir que o Senhor abra os nossos olhos e veja o que Ele está fazendo. É o que Josué e Caleb fizeram. Josué e Caleb foram capazes de enxergar além dos desafios. Eles foram capazes de sonhar sonhos inspirados por Deus. Foi Deus que havia levantado aqueles homens. Foi Deus que havia escolhido. No capítulo 13 de Números, você está aberto ainda aí? Lá no versículo 1, fala o seguinte: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus mandou os espias irem, e Deus falou: eu hei de dar essa terra a Israel. Galera, eu e você precisamos andar mais na palavra de Deus e menos nas nossas emoções. Sabe, houveram gerações de cristãos, por muito tempo na igreja, o maior desafio foi fazer que os jovens não andassem na carnalidade. Os jovens, por muito tempo, a maior tentação dos jovens era andar na carnalidade, era trocar as coisas de Deus por ir sair fora, beber, se prostituir, se entregar para o mundão. Mas sabe o que eu tenho percebido? Nos dias de hoje, talvez, o maior desafio dos jovens cristãos, a maior tentação dos jovens crentes não é se entregar na carnalidade, mas se entregar nas suas próprias emoções. Se entregar nas suas próprias dores emocionais, nas suas tristezas, nos seus desânimos. E de repente param de andar pelas palavras de Deus e passam a andar pelas suas emoções, pelos seus medos, pelas suas tristezas. Deus é quem levantou aqueles homens, Deus é quem trouxe você para esse salão hoje. Deus é quem te colocou naquela célula, Deus é quem te deu aquela promessa. É como a Milene estava falando aqui, quando Deus nos dá um desafio, algo, de repente Deus vai fazendo ao nosso redor, e se andamos nessa palavra, de repente nós temos testemunhos para compartilhar. Se eu não tenho tido testemunhos para compartilhar na minha vida, será que eu tenho andado de forma espiritual ou eu tenho andado de forma emocional? Quando eu envolvo as minhas emoções, no caso deles, medo, insegurança, tudo se torna amargo. A água é amarga.
A gente leu ali em Números 14:1, o que aconteceu com o povo? Chorou, se entristeceu, houve amargura. E às vezes a gente vai e vê entre jovens crentes o que tem? Tem tristeza, tem amargura, tem um poço de emoções. E estão lá todos entrando naquele poço de emoções. Amados, nós vamos celebrar o que Deus tem feito ao nosso meio. Nós vamos celebrar a salvação. Nós vamos celebrar a comunhão. Nós vamos celebrar os laços das amizades. Isso que nós estamos vivendo aqui é algo muito lindo. Sabe por quê? Porque nós estamos escolhendo celebrar o que Deus vai nos dar, ao invés de nos enfiar na tristeza das nossas próprias emoções. O Senhor há de nos dar a nossa terra prometida. O Senhor há de salvar muitos aqui nos nossos dias. O Senhor há de salvar os seus amigos que ainda não conhecem a Jesus. O Senhor há de trazer de volta aqueles que estavam ao nosso lado cantando e louvando e agora estão no mundo. O Senhor há de salvar. E nós precisamos crer nisso e nós precisamos andar nisso. Porque quando passamos a olhar pelas nossas próprias emoções, nós somos como aqueles espias que, de Números 13:33, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha só, os 10, eles olhavam a situação através dos seus próprios olhos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Irmão, tem muito jovem que está vivendo os seus dias pesados, tristes, para baixo, difíceis. Sabe por quê? Porque você tem olhado as situações apenas com os seus próprios olhos. Eu olho para a minha vida com os meus próprios olhos, e o que eu vejo na minha vida? Só vejo coisa ruim. Eu olho para a minha família com os meus próprios olhos, e o que eu vejo na minha família é uma família ruim. Eu olho para o meu emprego com os meus próprios olhos, meu emprego não é bom o suficiente. Eu olho para a minha célula com os meus próprios olhos, minha célula não é a melhor célula. E tudo que eu vou olhando com os meus próprios olhos vai me jogando para baixo. Já Josué e Caleb, eles eram diferentes. Sabe por quê? Porque Deus havia lidado na vida deles. Quando a gente lê ali o início do capítulo 13, quando Josué ele é chamado, a gente vê que ele tinha um outro nome, que foi trocado para Josué. O seu nome anterior se chamava Salvação, mas já Josué se chama Deus é a salvação. Então, é praticamente a mesma coisa, pastor. Salvação e Deus é a salvação. É mais ou menos a mesma coisa. É a mesma situação. É o mesmo fim, só que de uma perspectiva diferente. Não é apenas salvação, é a salvação da perspectiva de Deus. E eu quero ser como Josué, alguém que olha as situações, e não de uma forma mascarada. Veja, Josué e Caleb, quando eles espiaram a terra, os gigantes estavam lá? Sim, lá estavam. Lá estavam os amorreus, lá estavam os cananeus, lá estavam os jebuseus, lá estavam os gigantes. Todas as dificuldades, as cidades fortificadas estavam lá, as muralhas estavam lá, os guerreiros estavam lá, as armas estavam lá. Por quê? Porque Deus, Ele não quer que a gente ande numa utopia mentirosa. Ele não quer que você maqueie a situação e fale, não tenho problema nenhum. Não tem dificuldade na minha vida, não tem. Não é isso que Deus está falando. Neste mundo terão aflições, o próprio Jesus falou. Então, irmão, às vezes você vai ter que olhar para a sua vida e realmente admitir, olha só, tem uma dificuldade aqui, essa situação é um problema grande, isso daqui eu não tenho conseguido vencer, isso daqui é uma cidade fortificada que é muito difícil de ser enfrentada. E você vai olhando e você pode identificar os gigantes, você pode nomear os seus inimigos. De fato, eu te aconselho a você nomear os seus inimigos. Quais são as batalhas que você tem enfrentado? Dá nome a elas. Escreve, traz à luz. Quando a gente nomeia as batalhas que a gente tem travado, a gente está trazendo luz, porque às vezes Satanás, ele tenta agir no escondido. Satanás, ele age nas trevas. Tudo aquilo que fica sem ser nomeado, sem ser posto à luz, ele vai ganhando espaço. Mas quando eu coloco luz, eu dou nome aos meus pecados, às minhas tentações. Eu dou oportunidade para o Senhor
trabalhar e travar batalhas contra ela. O ponto aqui não é a gente querer mascarar a nossa realidade. O ponto aqui é a gente olhar para a nossa realidade de uma perspectiva diferente da perspectiva de Deus. E é aí que a gente vê que estava o coração de Josué e Caleb, aquele Josué cujo nome foi transformado. Ele tinha aprendido a olhar para a sua vida da perspectiva de Deus. A situação está muito difícil aqui, mas eles falam, mas se o Senhor se agradar de nós, certamente possuiremos a terra. Veja, quando eu lido a minha vida de uma maneira emocional, eu defino assim, aos meus próprios olhos, eu sou um gafanhoto, e eu me diminuo, e eu me coloco no lugar de destruição. Quando eu enfrento a minha realidade de uma maneira espiritual, eu falo, se o Senhor se agradar de mim, certamente eu vencerei, certamente eu possuirei. Vocês sabem, eu prego aqui toda semana, você sabe que eu não sou nem um pouco adepto do papo coaching, de não, o poder está em vocês. Capitão Planeta, juntos venceremos. Não é nada disso que eu estou pregando aqui. O que eu estou pregando aqui é o seguinte: em nós seremos como gafanhotos. Se depender da nossa habilidade, do nosso esforço, do nosso próprio braço. Maldito homem que confia no homem, não é na força do nosso próprio braço, não é por sangue nem por força, mas é pelo Espírito. Se o Senhor se agradar de nós, se nós formos ao Senhor, se dependemos do Senhor, se buscarmos no Senhor, se olharmos para o Senhor, se batalharmos no Senhor, aí sim encontraremos a nossa vitória, encontraremos aquilo que o Senhor quer, e no final das contas, encontraremos o quê? O viver a palavra de Deus. Nós precisamos andar de maneira espiritual para ocuparmos o espaço que Deus nos chama a ocupar. Amados, não precisamos e não devemos ficar querendo produzir resultados como quem anda um cristianismo de resultado, um cristianismo de positivismo. Porém, não devemos nos abster de andar nas palavras que Deus nos deu. E essa noite, eu quero convidar todas as células da Rede Jovem, todos os participantes, todos os jovens que aqui estão, que aqui foram salvos, que aqui foram chamados, vamos viver as palavras que Deus nos deu. Vamos dar passos em direção. Irmãos, se o Senhor se agradar de nós, certamente conquistaremos a terra. Certamente veremos transformação, certamente veremos, e já temos visto viciados serem libertos no nosso meio. Já temos visto pessoas que estavam na imoralidade se quebrantarem e entrarem no caminho da santidade. Já temos visto aqueles que eram duros e incrédulos e negavam a existência de Deus, estarem aqui no nosso lado ajoelhados na hora do louvor, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Já temos visto e veremos ainda mais, porque é uma palavra que o Senhor nos deu, porque é um apontamento que o Senhor nos dá, porque essa é a terra prometida, e se o Senhor se agradar de nós, certamente a conquistaremos. Quem está comigo? Aleluia! Eu quero convidar os líderes de célula e assessores que venham aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Eu ainda não terminei minha pregação. Ainda tem o final aqui. Mas eu quero fazer isso nesse momento. Se espalhem aqui, se espalhem aqui. Você é um líder de célula, olha para mim. Você é um líder de célula, abre sua mão. Você é um líder de célula, você é um assessor. O Senhor te levantou nessa casa. O Senhor te levantou para esses jovens. Você é como um dos espias que veio para representar um povo. O Senhor te levantou para representar um povo, para representar uma geração.
E a sua postura, o seu coração vai influenciar a vida de outras pessoas. Amados, primeiro passo é nós não podemos ser egoístas. Eu como pastor, eu não posso ser egoísta, porque as decisões que eu estou tomando, a minha vida de oração, o meu quebrantamento influencia você. Tem coisas que você vai experimentar ou deixar de experimentar de acordo com a minha correspondência ao Senhor. Isso me enche de temor e isso deve encher o seu coração de temor. Tem coisas que pessoas vão experimentar ou deixar de experimentar de acordo com a sua correspondência a Deus. O Senhor te chamou como um espia. Que tipo de espia você quer ser para essa geração? Que tipo de espia? Amados, devemos colocar nosso coração hoje diante do Senhor, falando: Senhor, nos leva a ser Josué e Caleb. Faça essa oração no altar hoje. Faça essa oração no altar hoje, se coloque diante do Senhor, falando: Senhor, eu quero representar bem aqueles que o Senhor tem me dado, as ovelhas que o Senhor tem me confiado. O Senhor me confiou dos teus filhos, o Senhor me confiou das tuas ovelhas. E eu quero, Deus, levar elas até a terra prometida. Ai de mim, Senhor, de ser um incrédulo. Ai de mim, Senhor, de caminhar na minha própria emoção. Ai de mim, Senhor, de levar os teus filhos a terem que ficar vagando 40 anos no deserto, porque eu não decidi ser um homem de Deus, uma mulher de fé. Senhor Jesus, me conduza, Senhor. Me conduza por aquele caminho, o caminho da salvação. Me conduza, Senhor, por o caminho que o Senhor tem inspirado, Pai. Eu quero ver as coisas da sua perspectiva. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses líderes, eu abençoo esses assessores, Senhor, e peço, Senhor, leva eles, Deus, a serem Calebes e Josués para essa geração. Deus, que esses sejam aqueles que vão conduzir a rede jovem, Senhor, a andar na sua terra prometida, que esses sejam aqueles, Deus, que vão gerar ânimo no meio do arraial, Pai. Que esses sejam aqueles que vão se levantar dizendo: eia, vamos nos lembrar da palavra que o Senhor nos deu. Que as suas decisões sejam baseadas na palavra que Deus deu, não no seu dom, não no seu talento, não no seu ânimo, porque a gente acorda um dia animado, acorda outro dia desanimado. Mas a palavra de Deus não passa, céus e terras passarão, mas a sua palavra jamais passará. É nela que queremos andar, e ela será nosso combustível no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, pode voltar para o seu lugar. Eu vou terminar rapidamente aqui. Irmãos, andar na palavra, muitas vezes é difícil. Andar na palavra vai exigir. Olha só, preste atenção no que aconteceu. Por causa da postura do coração daqueles 10 espias, todo o povo teve que ficar 40 anos no deserto até que mudasse a geração. Mas Josué e Caleb foram permitidos de entrar na terra prometida. Mas quando que eles entraram na terra prometida? Eles entraram já naquele momento? Não, eles entraram quando? 40 anos depois. Eles tiveram boa postura, eles tiveram fé, eles foram aprovados diante de Deus e ainda aprovados diante de Deus, eles levaram os mesmos 40 anos para entrar na terra. Andar na palavra, muitas vezes, vai nos exigir resiliência. Andar na palavra, muitas vezes, vai nos exigir muita fé. Porque mesmo sendo aprovados, às vezes a gente vai olhar ao nosso redor e só vai ver deserto. E a gente estava quase lá, e de repente a sua célula estava quase lá para multiplicar. E parece que o outro cara não pode mais ir porque começou um curso e teve que mudar de dia de célula. O outro foi para a célula do amigo dele, o outro mudou de igreja, o outro se mudou de cidade. E aquela célula estava para multiplicar, de repente, deu aquela murchada. E você fala: Senhor, eu estava com um bom coração, eu estava andando na sua palavra, eu estava sendo aprovado diante de Deus. E vai precisar de resiliência, e vai precisar de mais fé, e vai precisar de mais um passo, de mais uma caminhada. E esse processo é um processo onde o Senhor vai nos refinando, esse é um processo onde o Senhor vai nos trabalhando, esse é um processo onde o Senhor vai nos preparando ainda mais. Se mover por uma palavra de Deus, muitas vezes é difícil, muitas vezes você vai ser incompreendido.
Muitas vezes porque você é o cara, porque você é a menina que anda na palavra de Deus, você vai ser o estranho. Muitas vezes ser obediente, andar por uma palavra de Deus e ser fiel, é o que vai fazer você ser detonado por quem está do teu redor. Vocês acham que é fácil ser obediente? Você acha que é fácil andar numa palavra de Deus? Pergunta para Noé. Noé recebe uma direção de Deus, ele é fiel. Agora imagina Noé construindo um barco enorme, onde não tem mar, onde não tem um rio que suporta aquilo, para uma água que vai cair do céu quando nunca caiu água do céu. Imagina só isso. Não deve ter sido fácil andar na palavra de Deus, ser obediente e ter um coração aprovado. Ainda assim, vale a pena. Ainda assim nos leva a viver grandes sonhos. E para encerrar essa noite, viver a palavra, andar na palavra, muitas vezes vai significar andar na unidade. A unidade é essencial. Isso daqui que você está vivendo, você está abraçado com alguém que está pintado com a cor de alguém, a mesma cor que você. E vocês fizeram um ótimo trabalho, galera. Que engajamento. Isso aí, uma salva de palmas para vocês, uma salva de palmas para vocês. Deixa eu falar. É isso aí. Às vezes, está parecendo o Blue Man Group. É o que é necessário. Tem uns fandangos ambulantes por aí. Tem o Kratos. Tem uns Hulk também por aí. Sabe por quê? Olha para mim, olha para mim. O que eu vou falar agora não é teologia, porque eu não posso provar teologicamente. É teoria. Mas é uma teoria que eu fiz lendo esse texto. 10 espias foram reprovados. Por quê? Porque ficaram com seus olhos nos gigantes e falando, aos nossos próprios olhos e aos olhos dos gigantes nós somos gafanhotos. 2 espias foram aprovados, porque ficaram com fé. E Números 13, 23, que a gente leu, fala o seguinte, ó. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E a minha mente criativa, eu entro na Bíblia quando eu estou lendo, e a minha teoria é, que esses 2 que trouxeram esses cachos não são 2 aleatórios. Eu imagino aqui Josué e Calebe. Porque 10 espias foram e 2 trouxeram uma vara com os cachos de uva gigante. E eu fico imaginando os 2 andando juntos ali, trazendo aquelas uvas gigantes. E aí, quando Calebe começava a olhar o tamanho do gigante, falando, cara, Josué, cara, os gigantes são muito fortes. Eu imagino Josué falando, mas Calebe, olha para a uva, olha o tamanho dessa uva, cara. E quando o contrário acontecia, Josué começava a olhar e falar, Calebe, mas as cidades são muito fortificadas. Calebe olhava para Josué e falava, mas olha só o vinho que a gente vai fazer com isso daqui. E os 2 ali carregando juntos, naquela vara, aquele cacho de uvas. Um poderia ir fortalecendo a fé do outro, um ia chamando a atenção do outro, porque é melhor serem 2 do que 1. A unidade nos fortalece, a unidade nos injeta fé, a unidade vai nos levar a gente não olhar os gigantes que a gente tem para enfrentar, mas vai nos olhar a focar na uva, no vinho. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, o Vale do Vinho. O vinho para eles que estavam andando no deserto era um remédio. Eles usavam como remédio para curar doenças. O vinho era o símbolo da alegria e trazia alegria para eles. O vinho era o símbolo da unção. Eu creio, abra suas mãos, rede jovem, abra suas mãos. Eu creio que o Senhor quer nos conduzir para um tempo dos cachos sobrenaturais de uva do Vale de Escol. Eu creio no Senhor derramando alegria em nosso meio.
Eu creio que o que a gente está vivendo aqui nas Olimpíadas hoje, e tudo que a gente vai experimentar, é uma unção, é uma graça de alegria em nosso meio, numa geração triste e depressiva. O Senhor vai levantar o povo de Deus, e o povo de Deus é um povo alegre. Eu creio que essa unção do Vale de Escol vai vir sobre nós, que é uma unção, o cacho da uva da unção, e nós vamos experimentar da unção, um mover sobrenatural do Espírito Santo em nosso meio. As nossas reuniões terão visitação do Espírito Santo. As nossas células, vão voltar essa semana, e a sua célula vai ter uma visitação do Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ter essa unção do Vale de Escol. Eu creio numa graça para cura. E o Senhor vai trazer aqui todos os doentes, os cansados e sobrecarregados. E nesse lugar vai ter uma unção. No Vale de Escol tem uma unção para cura. E eles serão curados, aliviados, encontrarão descanso no Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar.